Muito bem, já estamos voltando aqui para a TV Brasil Central, TBC News, edição da noite. Hoje recebendo dois convidados, o neuropediatra Vander dos Santos Anjo e também a Silvana Modesto, que é membro da diretoria da AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista. Você ainda pode ligar, fazer a sua pergunta, 3255-4070, 3255-9448 e o e-mail através do site pauloberengues.com.br, entrando na seção Fale Conosco. Antes de voltar a conversar com os convidados, vamos a Brasília. Nossa equipe, como sempre, a única que todas as semanas vai a Brasília para conferir as notícias que dizem respeito diretamente também aos goianos. Por exemplo, hoje a gente começa vendo como está, afinal de contas, o andamento da CPMI sobre as relações de Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários. E já houve, desde a primeira sessão que aconteceu ontem, já houve um primeiro desentendimento com o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Veja a matéria. Amanhã, os membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito voltarão a se reunir. Mais pessoas devem ser ouvidas e novos requerimentos analisados. A expectativa é que sejam convidados os policiais federais que comandaram as operações, os integrantes do Ministério Público que estiveram à frente dessas investigações. Já há também a solicitação de que o próprio Carlos Cachoeira venha depor, tanto pela defesa quanto pela acusação, o senhor Rui Cruvinel e, naturalmente, o senador Demóstenes Torres. Não sei se amanhã algum outro senador vai apresentar algum requerimento. E também temos requerimentos com pedidos de informação sobre contratos que foram firmados, utilização de aeronaves por parte do senador, a frequência do senhor Carlos Cachoeira ao Senado, enfim, questões mais administrativas, mas que serão fundamentais para a elaboração do relatório e a formulação de uma posição. O senador também não descarta a possibilidade de investigar as afirmações feitas pelo delegado Raul Alexandre Marques Souza, ontem em depoimento à CPMI. Realmente se faz necessário algum tipo de explicação. Se isso será feito mediante o depoimento do Procurador-Geral da República na CPI ou não, é uma discussão que nós vamos travar, mas é necessário que fique claro o porquê dessas investigações não terem avançado. Muito bem, a reclamação, a briga toda é o seguinte: quando esteve lá ontem, o delegado Raul Alexandre Marques Souza, responsável pela Operação Las Vegas, disse que o inquérito foi enviado à Procuradoria-Geral da República em 15 de setembro de 2009. E ficou aí aquela dúvida, afinal de contas, por que esse processo ficou engavetado durante tanto tempo? Roberto Gurgel, que é o Procurador-Geral da República, estaria tendo algum interesse em segurar esse inquérito, em evitar apresentar o processo? Ficou esse mal-entendido, tanto que Cândido Vacareza, que é deputado federal pelo PT de São Paulo, também disse hoje ao blog do Josias que, se esse inquérito tivesse tido andamento normal desde que foi entregue em setembro de 2009, provavelmente Demóstenes Torres não teria disputado a reeleição dele ao Senado, porque esses fatos que hoje se conhecem já seriam conhecidos também naquela época. Ele faz referência, inclusive, também ao governador Marconi Perillo. Quer dizer, uma briga que já começa a aparecer dentro desse circo armado dentro da CPI. Roberto Gurgel respondeu fria e secamente. Quem está fazendo essa denúncia, essa declaração, é gente que está com medo do mensalão. Aí volta aquela discussão. Afinal de contas, o que se pretende? Fala-se muito que setores do PT estariam interessados na CPI do Cachoeira para desviar a atenção do processo do mensalão, que será julgado, deverá ser julgado pelo menos nos próximos dias pelo STF. Isso não vai acontecer enquanto o ministro Ricardo Lewandowski não apresentar a revisão do relatório para que ele seja finalmente discutido dentro do STF. Falando ainda sobre Cachoeira, falando sobre Demóstenes, a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, vai, segundo o relator Odair Cunha, que é do PT de Minas Gerais, vai pedir a quebra do sigilo bancário do senador Demóstenes Torres. Quanto a Sandy Júnior e Carlos Alberto Lereia, que são deputados federais por Goiás, ele ainda não pensou nessa possibilidade. Lembrando que a CPMI já havia aprovado a quebra de sigilo de Cachoeira a partir de 2002, desde 2002. Lá em Brasília, nossa equipe também
flagrou um pequeno grupo que se reuniu hoje na porta da Comissão de Constituição e Justiça. Esse grupo exigia a votação do projeto 180, que trata de cotas raciais. O clima esquentou. Veja só. Muito barulho. Foi assim que os manifestantes decidiram lutar pelos seus direitos. Eles também ficaram deitados na porta da CCJ por horas. E quando o presidente da comissão tentou passar, foi cercado pelos membros da Educaf. Eles exigiam a votação do projeto de lei 180 para a criação de cotas raciais e sociais nas universidades brasileiras. Uma universidade que aplica meritocracia injusta, ou seja, submete ao pobre a fazer o vestibular dos ricos, é uma universidade injusta e que não ama o Brasil. Queremos um vestibular de acordo com o conteúdo que cada estado forneceu ao jovem pobre. Outro assunto defendido por eles é a questão da PEC do trabalho escravo, que foi votada hoje. Só tem medo da PEC do trabalho escravo aqueles que querem continuar com o trabalho escravo em suas fazendas, senadores e deputados federais. O autismo. Também autismo, a gente está falando de autismo com o Wander dos Santos Anjo, que é neuropediatra, e também com a Silvana Modesto, que é membro da diretoria da AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista. A senhora, inclusive, falou no bloco anterior sobre, e o doutor Wander também, sobre a dificuldade de ter, inclusive, profissionais voltados, né, para essa área. A gente vai mostrar exatamente isso, né? Como é que se trata de um autista e onde estão esses profissionais tão necessários para esses cuidados? É o que você vê agora. Na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, existe um programa que cuida de todos os tipos de pessoas especiais. É o chamado Programa de Atenção Humanizada ao Paciente Especial. Esse programa faz assistência a qualquer tipo de deficiência ou necessidade especial, desde atendimento ambulatorial até anestesia geral. Infelizmente, o cirurgião dentista ainda não despertou para a necessidade de se especializar nesta área. Em Goiânia, nós temos pouquíssimos dentistas, no estado de Goiás todo em torno de 15 especialistas registrados no Conselho Federal e a população, em torno de 15% dela tem algum tipo de necessidade especial. Aqui trabalham cerca de 50 profissionais que estão se especializando neste tipo de atendimento. O dentista tem que ter esse treinamento especial. E no caso de quem tem autismo, qual que é o empecilho maior? A comunicação. O autista tem dificultada a sua interpretação da informação e a devolução dessa informação. Então, o cirurgião dentista ele tem que saber as técnicas para abordar o paciente de maneira que ele não tenha medo, que ele consiga ficar sentado durante todo o período do atendimento. Como que um pai faz para poder colocar o nome nessa lista de espera? Nós temos um setor de triagem aqui na Faculdade de Odontologia, então o responsável pede para ser incluído nesta lista e a gente, assim que vai necessitando de pacientes, a gente chama o paciente inscrito. Muito bem, eu quero registrar aqui o e-mail mandado pela Marilúcia Caetano Barbosa, diz que é fonoaudióloga, pesquisadora do autismo, atuante da causa, mãe de um garoto autista de 8 anos, e que ela gostaria de deixar o blog para informações também, para conversar com essas pessoas. Anote aí então, www.autismo em Goiânia, autismo naturalmente com U, autismoemgoiania.blogspot.com. Também quem quiser falar com a Marilúcia sobre esse assunto. O Tiago Melo, além de ligar para parabenizar a Silvana por tudo que tem feito, né, pela causa, também diz o seguinte: a Pestalozzi, a Sociedade Pestalozzi está lotada. O filho dele é autista e já procurou a associação diversas vezes, nunca conseguiu colocar o filho nesse programa. Acha isso uma vergonha e fica muito triste diante de tantas dificuldades. Falta de vaga ou de interesse não justifica a ausência do atendimento. O que fazer, né? Fica aí. É o que a gente já falou agora. Existe uma demanda imensa, né? E realmente o Pestalozzi ele não consegue atender todo mundo. É um trabalho excelente que eles fazem lá. Meu filho ficou lá por 4 anos, eu trabalhei de voluntária lá, foi onde eu mais aprendi, foi a época que o Vitor mais desenvolveu. Mas eles não conseguem atender todo mundo, então precisa ser criado outras unidades que possam atender essas crianças. Então, mais uma vez aqui o nosso apelo, né? E não apenas ao prefeito Paulo Garcia, mas também ao governador Marconi Perillo, né? E também aos secretários
de Saúde, do município o Elias Rassi e do estado o Antônio Faleiros, né? Que eles, claro, têm muitas dificuldades diante do trabalho, da frente do trabalho deles, mas a gente gostaria que colocassem também a atenção a essa caso do autismo, causa também do autismo. A gente, atenção produção, vamos fazer um desdobramento desse programa, uma repercussão desse programa, ouvindo os dois secretários para saber deles o que é possível fazer para atender essa demanda cada vez maior. O Juliano Carrilho gostaria de saber, existe autismo no sexo feminino? Existe. Existe, claro que existe. Menos do que nos homens, mas existe. Pelo menos até agora, menos do que nos homens. Em que proporção, o senhor diria? 1 para 4, ou 4 para 1, né? 4 homens para uma mulher. Uma mulher. 4... Em torno disso. Nono Amaral mora no setor marista, ligou para parabenizar o programa, muito obrigado, e parabenizar também o doutor Wander. Segundo ele, é um médico com coração enorme que trata as crianças muito bem. É verdade. O Nono Amaral. Muito obrigado, Nono. É a Nono Amaral, desculpe, né? Mas enfim, fica aqui registrado, tá bem, Nono, esse recado seu. E uma informação também para a gente ir encerrando o programa: o promotor de justiça Roberto Correia denunciou os ex-secretários da Cultura de Goiânia, Kleber Adorno e Doracino Naves dos Santos, pela dispensa ilegal de licitação e formação de quadrilha. Outras 10 pessoas responderão por esses crimes e também por estelionato. Nessa denúncia, o promotor relata que os ex-secretários dispensaram e deixaram de exigir licitação para celebrar contratos entre 2007 e 2012, que beneficiaram também essas outras 10 pessoas denunciadas. Havia vantagem ilícita, estimada em R$1.300.000, em prejuízo de artistas goianos e da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia. Dias atrás, a gente discutiu também essa questão aqui no programa. Estamos chegando ao final. Quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, dizer que foi um prazer muito grande recebê-los, porque através do programa a gente faz aquilo que a gente tanto gosta, que é a prestação de serviço, levar a informação para o cidadão. E essa questão do autismo merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa atenção, e a gente vai voltar ao assunto. Dr. Wander dos Santos Anjo, neuropediatra. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado. Essa pessoa que falou que fica envergonhada, nós também ficamos, além de envergonhado, constrangido de não poder ajudar. Infelizmente, não depende só da gente. O senhor atende no Pestalozzi e também na APAI? Eu trabalho na Associação Pestalozzi e na APAI. E tem meu consultório na cidade. Que é melhor não dizer o telefone para não arrumar encrenca com o Cremego. É isso? Mas é fácil de achar o Dr. Wander, com certeza. Silvana Modesto, membro da diretoria da AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista. Parabéns também pelo trabalho. Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Silvana, espero a gente poder voltar outras vezes, poder estar falando sobre autismo. E deu um belo exemplo, né? Tranquila, né? Consciente do problema que ela enfrenta, né? E demonstra... Feliz. E demonstra, isso que eu ia dizer, demonstra muito amor. Principalmente muito feliz. Com certeza, pelo Vitor Hugo. Isso. Parabéns. Feliz porque tem o Eu Vitor queria Hugo. deixar um recado Rapidinho, por favor. para os pais que estão descobrindo que o filho tem autismo agora. Não tente mudar seu filho, não. Ame seu filho do jeito que ele é. Se você amar ele, você já vai conseguir fazer muita coisa por ele. Que bonito. Parabéns, parabéns. E a você, nosso agradecimento pela audiência. Tenha uma boa noite. Até amanhã. Tchau.